Olá, queridos alunos do nosso ensino médio do Projeto Aula em Casa, bem-vindos a mais uma aula. Acabaram de ter uma excelente aula de Geografia com a professora Juliana. Então, meu nome é a professora Pet Ribeiro. Qualquer coisa, podem tirar suas dúvidas também com os nossos colegas aí pelo chat. Fiquem à vontade. Nós hoje vamos trazer um conteúdo muito bacana para a nossa primeira série. Olha aí. Aula 111, para aqueles alunos que anotam a numeração, fiquem atentos, Mesopotâmia. Então, nós estamos aí na nossa história antiga, não é verdade? Como vocês sabem. Então, hoje, nós vamos ver povos mesopotâmicos. Lembrem-se que vocês já viram os acádios, os sumérios, e agora nós vamos ter um outro grupo de povos. E nós vamos iniciar falando pelos amoritas. Vamos lá, então? Então, vamos lá, primeiro ano. Olha aí, Amoritas, povo vindo do deserto da Arábia, venceram o Império Acádio. Vocês lembram dos acadianos ali, parceiros dos sumérios em alguns momentos, mas depois também derrotaram eles, não foi? E se estabeleceram no centro-sul da Mesopotâmia. Uma coisa importante sobre os amoritas, gente, é que a gente tem aquela ideia de pensar o seguinte: nossa, apenas os assírios, que eu vou já falar nele, eram um povo que guerreava, que atacava. Na verdade, todos esses povos antigos, eles praticavam a guerra. Todos eles eram bastante cruéis nas suas guerras, tá bom? Então não era algo exclusivo dos assírios. Olha o que diz aí. Os amoritas também, só para vocês lembrarem, eles são um povo de origem semita. Lembra? Eu já ensinei esse termo para vocês quando falamos dos primeiros povos mesopotâmicos. Eles fundaram a cidade da Babilônia, que passou a ser o principal polo de força na Mesopotâmia. Então, o que nós temos aí? Essa Babilônia, gente, ela vai ser uma das principais cidades nesse momento, nessa região. Lembrem-se que toda vez que eu estiver falando em relação à Mesopotâmia, eu estou falando ali do início daquele processo, ali na região da Crescente Fértil. Por que ela recebe esse nome? Porque eu tenho dois grandes rios ali fundamentais para esse desenvolvimento, tá certo? Voltando aí ao nosso texto, da Babilônia, os amoritas se expandiram e construíram o primeiro império babilônico. Aqui eu quero a atenção de vocês, tá bom? O primeiro império babilônico, por quê? Porque vocês vão ver mais para frente que haverá um segundo. Então tomem nota disso aí, que teve seu primeiro período áureo no reinado de Hammurabi. Hammurabi, ele vai ser o sexto rei aí dos amoritas, tá bom? Então fiquem atentos a esse detalhe aí. O que a Babilônia tem de tão importante? Tornou-se um grande centro político, cultural e religioso. Por quê? Porque os amoritas, eles vão centralizar o poder. Diferente do que vocês viram também ali com os primeiros grupos, que estavam organizados em cidades e estados. Dessa vez, não. Vai haver uma centralização, vai haver essa criação de império. Certo? É outro detalhe muito importante que vale a pena vocês aí tomarem nota. Vamos continuar. Hammurabi, como vocês já sabem, ainda mais quem está na primeira série, que vai cursar direito, não é verdade? Ficou conhecido por liderar a expansão do império, por administrá-lo com eficiência. Então ele acreditava, como eu disse a vocês, na centralização do poder. Ou seja, vou unificar, vou expandir para que eu seja o controlador desse território. Certo? As primeiras realizações de seu governo foram, olha aí, o incentivo à agricultura por meio da criação de açudes e canais de irrigação, a unificação da língua e da religião e a organização de um conjunto de leis, o Código de Hammurabi. Então vejam bem, como vocês lembram, esses povos que estão próximos aí ao rio Tigre e Eufrates, eles vão dedicar a sua economia à agricultura. Então ele vai desenvolver técnicas que vão facilitar e aumentar essa produção. Volta essa cartela aí para nós, por favor, para eles olharem, que eu marquei. Olha só, outra situação. Esses canais de irrigação e os açudes vão facilitar e acelerar a produção agrícola. Unificação da língua e da religião. Por que isso? É uma tática de governo, gente. Vocês imaginem que se ele tivesse ali governando, mas cada núcleo, cada povo, cada cidade falasse uma língua e tivesse uma religião, ia ser muito mais difícil esse controle. Então ele vai unificar isso aí para ter a ideia de governo centralizado, e é o que ele faz. Inclusive, gente, Hammurabi, ele vai até mesmo determinar, vai tentar criar o monoteísmo aí nesse momento. Ele não vai conseguir.
Por quê? Porque esses povos eles têm como características as religiões politeístas. Mas ele vai tentar estabelecer. Como ele não consegue, mas ele deixa ali o Sol como sendo o principal representante de toda a força e energia, certo? E, claro, o Código de Hammurabi. Como vocês já sabem, gente, o Código de Hammurabi é um primeiro código que nós vamos ter de leis escritas. Antes disso, já existiam leis, não é verdade? Mas essas leis eram leis faladas, contadas de geração a geração. Então, Hammurabi, o que ele faz? Vou colocá-la aqui, registrada, para que todos possam saber o que realmente acontece e como as pessoas serão punidas por isso. Um detalhe importante é que o Código de Hammurabi ele vai variar de acordo com a condição social de cada membro de sua sociedade. Ou seja, o castigo do rico não será o castigo do pobre, certo? Ele vai ter ali uma equivalência. Mas é importante por ter esse registro aí, por saber que existem as leis escritas. Quando vocês forem à França visitar o Louvre, por favor, tirem fotos do Código de Hammurabi aí para nós, tá bom? O nosso próximo povo são os assírios. Eu já vi muito esses assírios no videogame, eu tenho certeza disso. É verdade, eles são representados por quê? Porque uma das suas grandes características é justamente as táticas de guerra. Os assírios são conhecidos como cruéis, como violentos, mas na verdade, gente, o que eles pensavam? Se eu vou dominar um povo, eu não vou negociar com esse povo, eu vou destruí-lo. Lembra que eu falei no início a vocês? Nós não podemos achar que só os assírios eram violentos. Todos esses povos antigos, eles tinham a sua pontinha de violência. A diferença é que os assírios ficaram aí com esse destaque porque eles destruíam tudo. Eles não acreditavam no diálogo, eles não acreditavam na negociação. Então, o que eles faziam? A ordem era, vamos ocupar e vamos destruir e toma nome de posse por nós, certo? Então, olha nosso conceito sobre eles para vocês. Os assírios ocuparam a região norte da Mesopotâmia e fundaram a cidade de Assur. Eles viviam em uma região de trânsito intenso. Primeiro ano, muita atenção aqui. De povos que entravam pelo Vale Mesopotâmico ou saíam deles. Ou seja, esse trânsito intenso quer dizer que eles têm muito mais do que observar, não é isso? Então, existia ali um caminho muito propício a várias situações. Vamos lá continuar a leitura? Habitando em uma área de passagem, recorriam à guerra. Olha o que eu falei para vocês. Olha aqui, gente. Defender seu território. Então, isso qualquer povo vai fazer. Nesse processo, se aperfeiçoaram como guerreiros. E aqui está o segredinho deles. Passaram a usar o ferro em suas armas e desenvolveram carros de guerras com rodas e aros e apoiados na cavalaria e em infantaria. Então, os assírios eles usavam ferro, cobre e o estanho. Quando eles perceberam o poder que esses metais tinham transformados em armas, aí, queridos, não teve quem segurasse os povos assírios. Eles também tinham um governo unificado, vocês percebem isso até pelas táticas de guerra para controlar essa região. Então, eles vão começar a desenvolver técnicas de guerra. E elas serão copiadas por outros povos, tá, gente? Olha só. Partiram para a conquista de terras e povos, tornando-se senhores de um imenso império com a capital em Nínive. Então, foram as guerras que fizeram com que eles dominassem um vasto território. Eles vão usar desse poder. Hammurabi fez isso, os amoritas fizeram isso, porque Hammurabi é o sexto rei. Fizeram. Só que eles não tinham as táticas de guerra que os assírios faziam. Então, quando a gente pensa nessa ideia de guerrear, tá? Nós vamos nos referir a todos esses povos, ok? Trouxemos uma representação para vocês verem aí, ó, que os metais eles vão ser fundamentais para que os assírios pudessem se defender e atacar. E, obviamente, a cavalaria, ou seja, usar o cavalo como uma arma de guerra também vai ser fundamental para esse desenvolvimento. Os assírios também, gente, são um povo de origem semita, certo? Então, assim, professora, vai ser muito difícil derrotar os assírios? Não. Por quê? Porque os meus alunos sabem que quando mais eu conquisto um vasto território, mais difícil fica administrar esse território. Não é verdade? Eu vou adquirindo mais inimigos. Por quê? Porque eu invado, eu conquisto, eu mudo as regras.
Então isso vai fazer com que muitos inimigos apareçam também. E um vasto território vai me dar uma dificuldade maior de controlá-lo, não é verdade? Então, tanto os amoritas como os assírios, o seu império vai entrar em declínio. E é nesse momento que outros povos vão aparecer. Uma coisa muito importante sobre a Mesopotâmia, gente, sobre essa região. Existem inúmeros outros povos. Mas quando nós estudamos esse em especial, é porque eles vão transformar de alguma coisa a nossa vida que ela nos reflete até hoje. Por exemplo, Código de Hammurabi, que é o nosso primeiro código de lei em registro, os assírios que vão transformar metal em armas e, logicamente, agora eu vou trazer para vocês os caldeus. Vamos lá, então? Os caldeus, ou novos babilônicos, atenção, porque vocês já viram essa palavra lá nos amoritas, também tiveram seu período de brilho na Mesopotâmia. No reinado do imperador caldeu, Nabucodonosor, os caldeus empreenderam grandes conquistas. Adoro essa palavra, não é, gente? Todos eles, é verdade. Promovendo uma expansão e criando o segundo império babilônico. Quem foi o primeiro? Ouvi daqui a resposta, isso mesmo, os amoritas, ainda bem. Então vamos lá continuar? Eles são citados na Bíblia como os destruidores de Jerusalém, e sob o comando do rei Nabucodonosor, levou o povo judeu para o que ficou conhecido, como cativeiro babilônico, que na verdade é um exílio. Não se preocupem que vocês vão estudar isso cuidadosamente mais para frente, tá bom? Então vamos lá. O que Nabucodonosor fez, professora? Porque o nome dele é muito importante. Já ouvi falar muito nele em relação ao Segundo Império Babilônico. Olha aí, já dei a deixa. Ele criou o Segundo Império Babilônico, né, gente? Nabucodonosor transformou a cidade da Babilônia em um grande centro cultural. Sob seu governo foram produzidas diversas obras urbanas, desde ruas, jardins, muralhas, templos, palácios, dos quais se destacam os jardins suspensos da Babilônia e a Torre de Babel. Certo? Então, Nabucodonosor, ele vai trazer um fervor cultural. Ele vai, inclusive, investir em biblioteca, ele vai deixar registros de todos esses povos que estavam nessa região. Então, ele vai ser um grande representante da cultura nessa região. Ele vai perceber a importância desses registros. E é tão importante o que ele vai fazer que, inclusive, gregos e romanos, assim como o Código de Hammurabi, eles vão se abraçar dessas referências culturais. Os gregos e romanos vão perceber, opa, ali tem potencial também, vamos colar? Porque quando é bom a gente vai lá e se inspira, não é verdade? Então eles também vão abarcar essas ideias. Então Nabucodonosor vai transformar essa região. E, claro, vocês sabem que os caldeus, assim como os assírios, os amoritas também são citados na Bíblia, eles são mais citados ainda, não é verdade? Por conta desse cativeiro aí dos povos hebreus que vocês vão ver mais pra frente, tudo bem? Então olha só. Além disso, eles foram pioneiros nos estudos sobre astrologia, astronomia e ainda no avanço dos estudos da matemática. Então, além dele ter criado uma estrutura urbanística, ter investido em educação, ter investido em cultura, grandes construções, eles também vão começar a desenvolver aí as ciências. A matemática, outros estudos como astronomia, astrologia, que vai ser fundamental para a sua organização social e cultural. Então, todas as vezes, eu sempre digo isso a vocês, né? Que eu achar que história não está valendo para o dia de hoje, ela está, não é verdade? Então, todas essas transformações, elas vão se refletir até nós. Ok? Uma das coisas muito interessantes sobre esses povos, gente, é que as estruturas que eles faziam, as suas construções não era nada pequeno. Tudo deles era muito grandioso. Aí você começa a pensar, nossa, isso aí é 2000 a.C., 1700 a.C., e eles já construíam grandes obras, justamente para mostrar a forma grandiosa com que esses povos se organizavam. Tudo bem? Então lembre-se, qualquer dúvida vocês podem estar entrando aí conosco no chat. E agora nós vamos chamar a nossa DLI. Vamos lá? Vamos lá então, queridos. Questão 1. Pode-se afirmar que o Código de Hammurabi foi cunhado, ou seja, registrado ali naquela pedrona, imagine, né? Ela tinha que estar ali num teor meio amolecida.
com o objetivo de... Temos aí 5 alternativas para vocês. Qual é a próxima? Segunda questão. O Código de Hammurabi é considerado o mais antigo registro de texto jurídico da história. Textos, vocês sabem por quê, não é verdade? Existia, se eu não me engano, o nome era Ur-Numan. Era o nome de leis que já estavam ali com os amoritas, mas não eram registrados, comportando cerca de 280 artigos gravados em um imenso bloco de pedra que os meus alunos vão conhecer no Louvre futuramente. Esse código foi erigido na época em que também 5 alternativas, apenas uma correta em cada uma. Até daqui a pouco para nossa correção.
Retornando então aqui para a nossa interatividade, eu estava dando uma lida aqui e já adianto que Maomé não é nesse período. Aguardem cenas dos próximos capítulos que nós vamos chegar lá, tá bom? Então aqui nós tivemos a participação dos nossos alunos. Já sabem que é sem choro, não dá para ler o nome de todo mundo, tá bom? Só relembrando. Mas nós temos aqui Salomão, da escola Isaac Sverner. Temos, quem mais? Kennedy, da escola Coronel Fius, em Careiro da Várzea, respondeu também para nós. O Ricardo, da escola estadual Maria da Luz Caldeira, respondeu a primeira letra C. Eu vou já trazer respostas para vocês, tá bom? Quem mais? Bruno, da escola estadual Raimundo Gomes Nogueira. Vitor Gabriel, da escola Santana. Quem mais aí? Coloque o nome da escola de vocês, tá, gente? Não tem problema, não. Paulo Miguel também participou nas respostas. A Helenice, o Clenilson, Ana Rita, Alessandro, a Rani, da escola estadual Senador das Neves Carreira, também, DC. Vasco Vasques, o Guilherme marcou para nós também. A Kathleen, o Alexander, ou é Alexandre? Estou na dúvida. Kennedy, a Lívia. Bruno também agora trouxe... Não entendi a questão C, não se preocupa não, que nós vamos já esclarecer para vocês, tá bom? Podem ficar tranquilos. A Kiara, acho que é Hamid Camille, também trouxe para nós a resposta. A Nádia, da escola Maria Isabel de Esterro, bem-vindos também. A Milane, Kennedy, marcou também DC. DC, a grande maioria de vocês está indo em DC, não é verdade? Temos o João, o Carlos também trouxe a resposta. O João Silva, do CMPM6, também DC. Nicole, do Solon, DC. Não entendi a questão 2, vamos já esclarecer. A Kathleen.
Quem mais? A Rani, a Beatriz. Vou parar aqui para poder a gente corrigir, tá bom? E o Diogo, da escola, professor Júlio César de Moraes Passo. Então vamos à correção, aproveitando para tirar dúvida. Lembre-se que os nossos colegas também estão aí no chat com vocês, tá bom? Olha aí nossa primeira questão para vocês. Pode-se afirmar que o Código de Hammurabi foi cunhado com o objetivo de... Nós temos aí a primeira questão. Dividir as terras da Mesopotâmia entre os judeus e babilônicos. Vocês sabem que não vai ser essa situação, né? Porque vocês lembram que a população amorita, que vai ser justamente o povo responsável ali com Hammurabi pela construção do Código de Hammurabi, eles dominaram uma grande área de expansão. Eles se expandiram por muitos territórios, mas apesar de ocupar ali a região que vai ser a Palestina, não vai ter essa divisão de terras aí. Conquista é conquista. Letra B. Organizar juridicamente a estrutura administrativa da antiga civilização persa? Não. Os persas vão aparecer um pouquinho mais para frente, ali depois dos medos e dos hititas. Vamos lá? Letra B, né? Letra C. Estabelecer um sistema jurídico que desse em ordem a civilização de Ur. Ur é uma cidade que foi fundada pelos caldeus, tá? Fica o lembrete aí para vocês. D. Estabelecer um sistema jurídico que desse ordem à civilização da Babilônia. Então aqui já está a nossa resposta, porque os meus alunos da primeira série já sabem que o nosso primeiro código de leis registrado, fundamentado, é o Código de Hammurabi. E como um código de lei, inclusive como nós temos até os dias de hoje, ele serve para fundamentar a ordem, não é isso? Então as leis existem para serem cumpridas. E lá que estão os nossos direitos e deveres também. Certo? Então, a alternativa correta, a letra D. Parabéns aos nossos alunos participantes que marcaram a letra D. Como eu sei que vocês adoram estudar mais profundamente, vamos ao comentário aí. Hammurabi foi um dos reis das primeiras dinastias babilônicas. O seu código, considerado os mais antigos registro jurídico da história, foi erigido com o objetivo de dar ordem à civilização da Babilônia, regulá-la e orientar a conduta dos seus súditos. Lembrando que, dependendo da classe social, essas leis também variavam, certo? Segunda questão. O Código de Hammurabi é considerado o mais antigo registro de texto jurídico da história, comportando cerca de 280 artigos gravados em um imenso bloco de pedra. Esse código foi erigido na época em que os acádios expandiram seus domínios sobre a Mesopotâmia. Queridos, os acádios já foram lá na frente, logo depois de Sumério. Já tem uma extensão aí de pelo menos uns 500 anos, tá bom? Letra B. A dinastia romano-júlio-claudiana... Opa, Roma? Nem vimos. Não é a letra B. C. A primeira dinastia dos amoritas dominou e subjugou as outras civilizações da Mesopotâmia. Porque esses três povos que vocês viram hoje é povo dominando povo, é um atrás do outro. Então, gente, eu não vi qual seria a dúvida específica, mas a letra D, ela não vai ter, porque ele não vai ter esse conflito com árabes e beduínos. E Maomé não está nesse período. Então, para quem ficou na dúvida na questão 2, tá bom? Essa aí tá bem pontuada, alternativa C. Olha o nosso comentário. Os amoritas ou amorreus, como também são conhecidos, são os povos que deram origem à cidade da Babilônia, sendo, portanto, também denominadas de babilônios. Foi um rei dessa cidade, Hammurabi, que estabeleceu o código de leis que leva o seu nome. Então, primeiro ano, eu sei que vocês vão já, depois da nossa aula, depois daqui, procurar aí esses 280 códigos de leis. Até a próxima. E agora a segunda série com a professora Juliana. A sua aula continua no próximo vídeo.